qualquer que seja a substância das almas, a minha e a deles são feitas da mesma coisa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bianca, eu sou aqui do Cabeceira e esse mês exclusivamente a gente vai falar sobre os livros que nós ganhamos no nosso Amigo Secreto. E se vocês ainda não assistiram o nosso vídeo lá de Amigo Secreto especial de Natal, eu recomendo que vocês vão correndo lá assistir porque tá muito, muito especial. E eu ganhei esse livro aqui da minha queridíssima amiga Giovanna Volpe, O Morro dos Ventos Uivantes. Essa edição aqui maravilhosa e linda é da editora Excelsior. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar dessa editora, mas eu achei sensacional. Não só a capa do livro em si, mas ele tem vários detalhezinhos dentro de folha e a diagramação também é muito boa. Enfim, eu amei a experiência de ler nessa edição. E eu queria comentar primeiro a respeito da autora desse livro, O Morro dos Ventos Uivantes, que é um clássico da literatura inglesa, a Emily Bronte, não sei. Eu tava até discutindo aqui com o pessoal porque eu ouvi pessoas falando que Bronte era errado, que o certo era falar Bronte. Na verdade, esse nome veio do irlandês e aí o pai dela modificou para que ficasse de uma forma mais elegante, para parecer que aquela família era da alta sociedade. Então, eu não sei ao certo, eu vou falar Bronte porque eu sempre ouvi assim e sempre falei assim. E a Emily Bronte, ela faz parte de uma família de várias irmãs famosas, né? As irmãs Bronte. Inclusive, uma das irmãs mais famosas, também escritora, é a Charlotte Bronte. Quando ela tinha apenas 3 anos, a Emily perdeu a mãe. Ela também não recebeu educação formal. E ela aprendeu a ler, escrever e outras coisas através do pai dela. Só que o pai dela, ele era uma pessoa muito intelectual. Então, apesar de não ter recebido uma educação formal, não ter ido à escola, ela aprendeu muita coisa. Ela escreveu O Morro dos Ventos Uivantes e logo após 1 ano do seu lançamento, ela morreu. Ela morreu com apenas 30 anos, gente. Foi muito trágico e triste. Então, ela nem viu o sucesso e o desdobramento que esse livro trouxe. Quem escreveu vários comentários a respeito do livro foi a irmã dela, a Charlotte Bronte. Então, tem diversos livros de diversas edições, a gente vai até depois comentar mais sobre isso. Tem diversos livros que a Charlotte Bronte escreveu vários comentários, pontuando algumas coisas muito interessantes. Sobre o livro, é um clássico da literatura inglesa. Ele é um romance, mas um romance mais com uma pegada gótica. E ele foi lançado em 1846. E ele é um sucesso, gente, até hoje. Eu não sei se vocês já leram, mas eu tenho certeza que vocês pelo menos já ouviram falar no Morro dos Ventos Uivantes. O meu primeiro contato com o Morro dos Ventos Uivantes, de saber que ele existia, eu tenho vergonha de falar, mas foi através de Crepúsculo. Sabia! Gente, eu li Crepúsculo, toda a saga na minha adolescência. Tenho vergonha? Sim, mas foi uma época... Foi um surto, já passou. E eu ouvi falar a primeira vez do Morro dos Ventos Uivantes porque a Bella, de Crepúsculo, lia o Morro dos Ventos Uivantes. E agora eu consigo... também. E o Edward também. E eu consigo... também? Não, ele assistia, gente. E eu consigo entender por que essa coisa de amor doentio se fazia tão presente também na série, esses conflitos amorosos, porque muito desse conteúdo foi tirado aqui do livro do Morro dos Ventos Uivantes. E, gente, eu não quero dar spoiler, assim, eu prometo que eu vou me segurar. Eu quero mais me ater aos personagens e ao emocional deles e aos vários desdobramentos do temperamento deles. Mas tem uma pessoa, gente, que quando eu ganhei esse livro, ela ficou assim, se coçando já pra falar tudo que ela sabia desse livro. E essa pessoa é Rony Barufaldi. Tanto é que... Ele já tá rindo aqui no fundo. Tanto é que... Quando eu comecei a ler esse livro, ele veio me contando um monte de coisa. Eu fiquei tipo assim, calma, ainda tô no começo. E ele foi meio que atropelando. Eu falei, gente, o Rony precisa gravar comigo pra gente falar mal dos personagens juntos. Então, venha cá, meu amigo. Rony Barufaldi. E aí, galera? Bom, primeiro eu quero falar, junto com o Rony, sobre as diversas edições que esse livro tem. E, gente, é um livro super acessível. Se você procurar no site da Amazon, vai ter ali desde R$12 até os mais caros.
Inclusive tem gente que faz coleção, não sei se você sabia, das várias Verdade. edições. Porque tem muitas. Como é que chama aquela lá? A Ler Antes de Morrer? Ah, tá. A Não sei o Isabela nome dela. Lubrano. Ela tem 11 edições de Morro dos Ventos Uivantes, em diversos livros. A Ju Cirqueira tem muitas edições de Morro dos Ventos Uivantes também. Ela que faz, inclusive, a abertura, a apresentação, né, dessa edição da Antofágica. Muito bonita. Inclusive essa daqui é a da Lívia. Essa é da Lívia da Antofágica. A sua é dessa editora que eu não conhecia também. Excelsior. Eu tenho uma da Zahar, de bolso, que é a que eu li, eu não lembrei de trazer. Tudo bem. A Livinha tem a da Darkside, que também é muito bonita. E é tudo edição de ponta, né? Tudo edição capa dura. Dela. Giovana, por favor, né? Tomar vergonha na cara. Comprar o Morro dos Ventos Uivantes. Mas eu queria aqui começar falando sobre algumas curiosidades, eu não sei se você sabia, a respeito do livro. Primeiro, você sabe o que é uma charneca? Charneca. Porque comenta muito isso no livro. Fala muito sobre a charneca. Charneca, o que você pensa que é uma charneca? É algo... O que a Lívia já tá aí? Eu tô achando engraçado, não sei o que é uma charneca. Eu acho que eu sei o que é uma charneca, talvez eu não saiba explicar. É tipo um campão, assim, cheio de plantações? Na verdade, é o contrário. Charneca é um lugar muito pedregoso, de onde não nasce nada. E ela sempre comenta no livro que eles viviam numa charneca. Porque a Emily Brontë, ela cresceu num ambiente assim. E também especialistas dizem, né? Gente, eu estudei muito pra poder falar aqui com vocês, mentira. Mas eu ouvi algumas pessoas dizendo que essa charneca, esse ambiente pedregoso, refletia no temperamento e nas emoções dos personagens. Nossa, eram pessoas legal. fechadas, que não floresciam, que não como é que fala? Não é florescia, não Desabrochava. não desabrochavam. Mas isso tem muito a ver com o ambiente em que ela vivia. Mas eu quero falar sobre os personagens, né? Eu não Vamos sei se vocês... falar mal de todo Falar mundo. mal de todo mundo, gente. É um livro assim, excepcional, mas os personagens, gente, não salvam um. É verdade. Talvez um ou outro. É verdade. Mas é um livro, assim, com gente complicada. E eu queria falar que, primeiro, o livro é composto por 2 narradores, né? Sim. A Nelly Esqueci do outro. e o Lockwood. Lockwood. O Lockwood é aquele que vai morar lá por um tempo? Ah, lembrei dele. Gente, assim, a Bia, ela me pegou super no pulo, porque eu tinha entendido que eu só ia fazer uns comentários fora de câmera, assim, sabe? Eu me preparei zero pra resenha, mas eu, de fato, amo muito esse livro, então bora lá. Só queria falar isso. O livro, ele é dividido em 2 narrações, né? Da Nelly, que é a governanta da casa, como se fosse uma empregada, mas não é só uma empregada. Acho que a governanta fazia muito mais parte da família do que uma empregada em si, né? Ela morava com eles. E o Lockwood, que começa a narrativa. E a gente tava comentando... E o resto é ela falando pra ele, né? Ela contando a história da família pra ele. E no começo da narração, eu tava percebendo, eu até pensei que o livro fosse levar mais por esse viés fantasmagórico, gótico, porque... Como começa a história? A gente não vai dar spoiler, a gente vai só mostrar pra vocês um pouquinho do enredo, né? O Lockwood era um homem que decidiu visitar a casa da família do Heathcliff. Sim. Heathcliff? Fica aí o questionamento. Eu já vi gente falando Heathcliff e já vi gente falando Heathcliff. E aí, era um dia que estava nevando muito e ele acaba tendo que dormir naquela casa e ele não é nem um pouco bem recebido. O povo amargurado. Ele é exatamente o oposto de bem recebido. O povo amargurado, não tinha nem lugar pra ele dormir. Quem salvou ele ali foi a governanta da casa. Sim. E quando ele tava no quarto dele dormindo... só um adendo, um parênteses aqui. Ele queria alugar uma das casas, né? Que o Heathcliff, que era dono, estava alugando. E naquele quarto ele viu escrito na parede... vários nomes, assim, o mesmo nome, mas com sobrenome diferente. Que era Catherine Earnshaw, Isso. que é o nome dela no começo. Pois sim. Depois Catherine Linton. E depois Catherine... Tem mais um, gente. A gente só não lembra. E aí ele começa... na hora que ele tava quase dormindo, ele começa a ouvir como se tivesse um galho batendo ali na janela dele. Ele fica muito incomodado. E depois, quando ele finalmente decide abrir pra ver o que tava acontecendo... Ele vê um fantasma de uma menina quase mulher, pedindo pra entrar e desesperadamente pedindo socorro. E aí, nesse momento, o Heathcliff, ele vai ver o que estava acontecendo, aquele barulheira toda, aquela confusão. E aí ele fala, é minha Catherine. E aí você entende que, na verdade, é um fantasma. É um surto.
É um surto. Esse começo é um surto. Eu demorei a entender se eu tava lendo um livro de realismo fantástico, se eu tava lendo um livro de fantasmas e, enfim, coisas sobrenaturais, se tinha uma questão psicológica ali por detrás dos personagens, então se eles alucinavam. Então, tipo assim, eu chego na conclusão de que é uma espécie de um realismo fantástico esse livro, né? Então ele não vai ficar focando nessas coisas sobrenaturais, mas vai ter esses aspectos por detrás de toda a narrativa. E os personagens não são muito confiáveis. Tem coisa que eles falam, que eles veem, que você não sabe se é uma alucinação, se... sei lá. Porque todo livro a gente enxerga pelo olhar desses dois narradores. Então não é como se tivesse um terceiro narrador aí, né, contando pra gente, assim, olhando de cima, falando, aconteceu isso, isso, isso. Não, a gente vê o que o fulano quer que a gente vê. Então, várias coisas, assim, a gente fica na dúvida se aquilo foi de fato daquela maneira, né? E a Nellie, que é a governanta, ela é a narradora principal. O Lockwood pergunta pra ela: você pode me contar a história dessa família? E, gente, é uma história que, tipo, é o livro inteiro. Então eu fico imaginando quantos dias ela ficou contando essa história, né? E ela conta detalhes e falas. E aí eu fico me perguntando, né? Tava até falando com você, será que essa narradora é confiável? Porque, assim, ela viu aquela família crescer. Então, assim, ela tem um amor muito grande. Por exemplo, ela descrevia o Hindley como uma pessoa muito boa. Só que a gente vê as atitudes do Hindley não eram muito boas. Sim. A gente consome o tempo todo os acontecimentos muito enviesados pela Nellie, entendeu? Porque basicamente a história vai ser ela contando a história da família. Pro Lockwood. Pro Lockwood. E assim, só pra vocês terem uma ideia, assim, de como começa essa história, né? Mas a gente vai parar logo pra não dar nenhum tipo de spoiler. A família Earnshaw, eles tinham um pai. Esse pai, ele tinha 2 filhos, que era a Catherine e o Hindley. E pelo que eu entendi, a mãe tinha morrido quando eles eram ainda crianças, no parto da Catherine, né? E esse pai saiu pra cidade pra comprar alguma coisa, pra fazer alguma coisa que eu não entendi. E quando ele voltou com uma criança, que era o Heathcliff. E a princípio o Hindley, que era o irmão mais velho da casa, odiou ele. Já começou a super maltratar. Sim. E o menino já era, tipo, super... Esse começo a gente é super Tim Heathcliff, né? Tim Heathcliff, tipo, tadinho, nossa, é um órfão né? E a gente fica, assim, se compadecendo dele. Sim, cara. Assim, desculpa, mas só um adendo, algo que eu acho muito genial na escrita, porque, gente, muitas pessoas consideram Morro dos Ventos Vivantes como uma das principais obras, ou como uma de suas obras favoritas. Eu acredito que eu sou uma dessas pessoas. A Bia já entendeu o valor do Morro, mas já não acha algo tipo assim, nossa, tudo pra mim, né? Eu acho que é um clássico, que a narrativa é muito bem construída, mas eu não me apaixonei pelos personagens. Sim. E eu vim aqui pra falar mal deles. Eu já gostei. Por quê? Porque justamente, assim, não esperem na leitura do Morro dos Ventos Vivantes um livro, assim, com grandes acontecimentos, ou com uma quantidade grande também de acontecimentos, né? Não só com acontecimentos gigantescos, mas muitos acontecimentos o tempo todo, com plot twists. O livro vai retratar de maneira nua e crua como eram as pessoas que viviam determinado, né, espaço e local muito distante da nossa realidade, e vai retratar isso de uma maneira muito não romantizada, né? Então a gente vai ver, assim, todas as facetas, assim, de todos esses personagens. Isso faz com que a gente grude na história. Eu acho que é esse o motivo pelo qual eu gosto tanto desse livro, e o motivo que me fez querer devorá-lo. Não é o quão interessante era a história, porque são histórias rotineiras, mas são histórias incômodas. A gente vai vendo ali que essas pessoas, elas são muito ruins, e a gente fica tentando entender por que elas eram assim, e ao mesmo tempo tinham momentos bons, né? Então, assim, é um livro que vai retratar de maneira nua e crua a realidade daquelas pessoas, daquela família. É verdade. O Heathcliff, quando ele foi trazido pra casa dos Earnshaw, ele é retratado, pelo menos pela Nellie, como um bicho do mato. Tem uma palavra que fala muito aqui no livro, que é taciturno. Eu aprendi essa palavra, eu amei, gente. Agora eu vou taciturno, assim, como se todo mundo soubesse. Heathcliff era total taciturno. Ele era quieto, calado, na dele. E falava também que ele tinha pele escura. Verdade. E eu acho que aí até um parênteses pra questão do preconceito que é abordado. Porque eu acho que a família não tinha, né, o restante da família a qual ele é adotado ali.
Pelo que eu entendi também, era uma família que não vivia em sociedade. Não sei se vocês sabem, mas o Morro dos Ventos Uivantes é o nome ali da charneca deles, né? Da propriedade deles. Então, assim, quando eles iam dar uma volta, fazer alguma coisa, era tipo assim, ali na vizinhança. Eles não tinham contato com uma grande sociedade ou viviam em Londres. Então, assim, como o Heathcliff era uma pessoa que eles falavam, né, de pele mais escura, como fala no livro, eles viam ele como super diferente, como se fosse um bicho do mato mesmo. E ele é super maltratado. Sim. E no começo, que a gente tava falando, né, a gente ficou com super dó do Heathcliff. E aí ele começa a desenvolver comportamentos com base na forma como ele estava sendo tratado. Então a gente meio que entende, né? Sim. A forma dele se comportar. O pior disso tudo é isso, cara. Porque assim, pensa numa história que só tem vilão. E a gente vê isso claramente na história de Heathcliff, porque futuramente, pensa numa pessoa amarga, né, Bia? Demais. E como ela disse, a gente não vai entrar aqui em detalhes de spoiler, mas é um cara muito amargo. Nossa, que raiva que eu tenho, que ranço que eu tenho desse Heathcliff. Vai chegando uns momentos que eu só queria, tudo que eu queria era entrar nesse livro e tapear esse cara. Não é? É verdade. Só que ao mesmo tempo, quando a gente vê todo o começo dele, não é que a gente passa pano, né? Você passou pano pra ele? No começo eu tava compreendendo algumas atitudes dele. Eu também, teve um momento que eu larguei mão. Depois eu falei assim, não, tudo bem que ele sofreu ali, mas também não justifica fazer isso, né? Teve um momento que eu larguei mão. E ele se apaixona, né? E tanto é que eu tenho até a capa do meu livro, os dois aqui juntos, pela Catherine, que é a irmã, né, mais nova daquela família. E ela correspondia com esse amor. E no começo é tão bonitinho, sabe? Aquele amor infantil e tal. E ela odiava que o irmão maltratava ele. A Nelly no começo também maltrata um pouquinho dele. Mas ele se sentia amado, acolhido até pelo pai, né? Daquela família. Sim, que era alguém bom, afinal de contas, alguém que topou mesmo. Tá aí um personagem assim, que salvou. Foi o único cara que topou, né? Adotar o Heathcliff ali mesmo com suas condições taciturnas. Mas eu não quero me alongar muito na história. Nessa época também se mudou ali pra perto do Morro dos Ventos Uivantes uma nova família, que é a família Linton. E a Catherine começou a ter contato com essa família, que era uma família, pelo que eu entendi, de alta sociedade, né? Uma família assim de nome. E a Catherine, a gente começa a perceber os desdobramentos do temperamento dela e as ambições, né? Ela gostava muito do Heathcliff. Sim. Mas o Heathcliff não ia oferecer nada a ela, caso ela tivesse um relacionamento e se casasse com ele. Mas aquela família poderia oferecer um nome pra ela. Então, assim, a história, basicamente, gente, isso é só o comecinho do livro, a gente não tá dando spoiler. É a vingança de Heathcliff contra esse amor que acabou não sendo correspondido pela Catherine. E eu tava comentando, né, com o Rony, tipo, na metade do livro, morre uma pá de personagens. Você fica assim, e agora? Ainda falta metade do livro? O povo tá tudo morrendo, acabou. Todo mundo morreu. Quem mais, né, vai continuar aqui com essa história? E a gente vê que o livro os fantasmas, né? A gente vê que o livro é dividido em 2 gerações. 2 gerações. Da mesma família. Da mesma família. Personagens se mantêm por essas 2 gerações, né? Tem personagem que vai ficar ali até quase todo o final da história. Mas assim, a gente vai basicamente acompanhar 2 histórias ali, né? Amarradas, obviamente, mas 2 histórias. A primeira é uma espécie de um triângulo amoroso, né? Então ali entre o Heathcliff, a Catherine e o Linton. Até por isso, assim, você comentou que conheceu esse livro por meio de Crepúsculo. Gente, esse livro é um livro de romance gótico, né? Então é um livro que vai falar desses romances meio obscuros, assim, e dessas relações que tinham tudo pra dar errado. Assim como depois se popularizou esses romances com vampiro, essas histórias assim. Aqui não tem vampiro nem nada dessas coisas, mas ele é 100% inspirado. Eu acho que o pai do romance gótico é o Morro dos Ventos Uivantes. Com certeza. Né? Então até mesmo essas questões de triângulos amorosos que a gente sempre vai ver, se a gente para pra assistir um Crepúsculo, tem. É verdade. Né? Um The Vampire Diaries tem. Tudo isso vem porque aqui tivemos o primeiro triângulo amoroso desse primeiro romance gótico que a gente tem, assim, memória que foi relevante, né, na nossa história. E como todo romance que se preza, né, uma das soluções para um amor não correspondido é a morte. Olha, eu não posso viver junto com essa pessoa, então eu prefiro morrer. Então a gente vê que a morte é algo desejável para muitos personagens aqui. E eles pensavam também, olha, quando eu morrer eu vou estar junto de fulano, Sim. né? E a gente vai estar na eternidade junto. Só que a gente vê que mesmo com a pessoa morta, parece que a pessoa continua
não ali como um fantasma, mas assim, o legado da pessoa continua atormentando quem está vivo. Então essa questão de morte é muito presente aqui nesse livro, não só porque a maioria morre, né, mas mesmo quando morre continua a atormentar quem ainda está vivo. E parece que as pessoas só iam ter um descanso quando aquela geração inteira morresse. Foi o que eu entendi, né? Quando não tivesse um fim. E eu não sei você, mas eu fiquei lendo assim, não foi um livro tipo, nossa, que sensação gostosa. Não, ele prende pelo incômodo. Nossa, me incomodou demais. Tipo, é um romance lindo. Não, gente, é um romance trágico, terrível. Saibam o que vocês vão ler, tá bom, gente? Sim. Não vão esperando algo diferente disso. Tipo, tem um casal, aí tem um final feliz. Não espere assim um final feliz. Se bem que no final tem uma bonança, né? Tem um pouquinho de bonança depois da tempestade. Mas gente, é só só uma migalhinha ali, sabe? Comparado a todo o resto do livro. Refresquinho, assim. Só um pingo de esperança. E eu acho que até um final meio como se fosse uma redenção pra quem já tinha sofrido tanto. Eu acho. Eu gosto do final do livro. Porque se também todo mundo morresse no final, pandona. Então, assim, os personagens, eles têm uma complexidade, assim, gigantesca. De alma, de psicológico. Acho que até. Leva tudo pra terapia. Tudo. Eu acho que quem é psicólogo deveria ler esse livro, gente, de verdade, porque são personagens muito complexos. Eu quero o diagnóstico de cada um deles. Vamos dar o nosso diagnóstico, vai. Linton, engomadinho. Pra mim ele é um engomadinho. Qual Linton? Pera que nós temos... O primeiro, vai. Primeira geração. O Edgar Linton. Que casa... Tá. O que casa... Tá. Eu acho que ele é um covarde. Pra mim ele é um engomadinho. Ele se acha o alta sociedade. Eu acho assim que no começo ele era todo engomadinho. Só que, tipo assim, ele era, como se diz, né, pau mandado. Mandava nele, aí quando ele não queria resolver conflito, ele entrava dentro do quarto e se trancava. É uma galera mimada. A Catherine... Pirralha. Nossa, que raiva que eu tenho dessa Catherine. Demais. Nossa. Quando não conseguia as coisas que queria... Sabe o que me dava raiva? Tipo assim, ela não conseguia aquilo que queria, ela desejava a morte. Ela tipo é muito birrenta, mano. Muito birrenta. Então todo mundo fazia aquilo que ela desejava. Mimada. E se não fizesse, nossa, coitado de você. O que mais me deu raiva é, tipo assim, vários momentos ela querendo morrer... Ela tava, tipo assim, nevando, ela abria a janela pra pegar um resfriado, ficar doente e morrer. Nossa. Eu, assim, fecha essa janela. Se menina. fosse minha filha, eu jogava pra fora. Eu falava, vai lá pra neve então, quer morrer, vai morrer. Falta de Nossa, calma. menina chata. Mas assim, Paciência, sim, meu amor. Faria, não. Mas Ela assim, é muito gente, chata, mimada. os personagens, eles são muito carrancudos. Até o Joseph, que também trabalha ali na propriedade, Sim, eu nossa. dava altas risadas com ele. Tipo assim, ele dava umas patadas, assim. Então, um ou outro personagem é gracioso. O meu favorito é o da segunda geração. Eu esqueci o nome dele. É o favorito. Isso, É o Harrington. é isso aí mesmo, gente. Preparadíssimos pra resenha. Ele é meu personagem favorito, embora outro chato, né? Assim, Mas eu entendo também ele. eu também, eu acho que por isso que ele é meu favorito. Eu acho que ele é o que eu mais entendo. No começo ele era meio... A gente tá falando de um personagem que vai aparecer mais à frente, tá? A gente chama Harrington, a gente não vai falar que é filho de quem com quem. Mas ele é meio bruto. Ele é bem bruto, mas eu tenho dó dele, porque... Meio chucro, né? Mas Só ele é bom. que é pela forma como ele foi criado. E depois ele encontra uma redenção. Eu vejo nele uma redenção. Tipo assim, alguém que teve paciência. Eu acho que ele é o único que tem o caminho reverso, porque todos os outros a gente começa tendo um apreço pelos personagens. A gente não começa achando a Catherine uma mimada e o... Não é, a gente começa achando até muito legal a amizade dela com o Heathcliff e tudo mais. E assim, esse livro ele vai mostrando a podridão do ser humano de maneira gradual e como o ser humano consegue se transformar na sua pior versão. É verdade. Já com ele, eu acho que ele já é inserido na narrativa sendo vendido como um carrancudo, como um cara Chucro. grotesco, chucrão, mal educado. Só que aí, conforme a gente vai tendo contato com o personagem, a gente vai mudando de maneira positiva a opinião a respeito dele. Pelo menos comigo foi assim, eu tive essa impressão. Eu acho que esse livro se resume a isso, a mudança de opinião a determinado personagem. Porque o personagem vai se desenvolvendo também, né? Ele era cru no começo e aí ele vai se desenvolvendo, vai amadurecendo e você vai amadurecendo seu pensamento em relação ao personagem. E o
o hóspede daquela casa, né, o Lockwood, que começa a narração, eu pensei que em algum momento ele fosse entrar na história e salvar alguém, casar com alguém, libertar alguém, fazer alguma coisa, mas não, ele é só um espectador. Exatamente, ele é só a gente ouvindo a história ali. Eu pensei que ele fosse alguém que fosse mais participativo da história, mas não teve muita participação. Gente, a gente não quis dar spoiler, tipo, contar, fulano morreu, casou com não sei quem, teve filho assim, exatamente para não estragar essa experiência de leitura. Sim, mas foi um livro que eu li sem saber nada, eu acho. Eu também, até aquele momento você me deu um spoiler. O rei do spoiler, gente. Ele já me pegou aqui, empolga, isso começa a falar, entendeu? É isso. É quando eu vi, eu falei demais. Mas enfim, gente, é um clássico da literatura inglesa. E eu quero que vocês comentem se vocês têm alguma dessas versões, ou qual versão vocês têm. Eu encontrei uma por R$12,000 na Amazon, gente. Então é um livro acessível. E é um clássico para que você entenda a complexidade do ser humano, né? Porque a história em si se gira ali em torno da família em si, né? Mas é um clássico gótico, eu acho que é uma introdução para quem quer começar a ler romance também e entender que nem todos os romances são clichês, porque com certeza que não é um romance clichê. Essa é uma vertente de romance muito diferente de todos os que eu já li e talvez o meu favorito, entendeu? Pode ser que não seja o seu, pode ser que seja o que você mais odeia e abomine, mas é um romance bem diferente. Bom, gente, é isso. Eu amei a experiência de ler O Morro dos Ventos Uivantes. E eu confesso que eu fui muito influenciada também pelo Rony, de tanto que ele falava desse livro, da experiência que ele estava tendo. Não, convenhamos, gente. A Bia teve uma tarefa bem difícil de ler esse livro tendo prazo. Porque, assim, a gente ganhou no Amigo Secreto e teve pouco tempo pra ler, assim, relativamente. Dei uma atrasadinha na programação? Talvez. Que nada, eu acho que eu teria atrasado mais. Gente, é isso. Amei a experiência de ler O Morro dos Ventos Uivantes. Obrigada, Gi, por esse livraço, não só de beleza, mas de conteúdo também, pela forma como a Emily Brontë escreveu, que foi sensacional. Queria que ela tivesse vivido para ver o sucesso que isso se tornou. E é isso, gente. Esse livro faria parte da sua cabeceira? Escreve aqui embaixo, comenta, ativa o sininho e acompanha a gente lá nas nossas redes sociais, @cabeceira_br. Um beijo e até a próxima. Tchau!